O Salmo 49, versículos 1 a 4 dizem assim: Povos todos, escutai isto, dai ouvidos, moradores todos da terra, tanto plebeus como os de fina estirpe, todos juntamente, ricos e pobres. Os meus lábios falarão sabedoria, e o meu coração terá pensamentos judiciosos. Inclinarei os ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Com estas palavras, irmãos, nós queremos invocar o nosso Deus neste momento. Ó Deus de toda sabedoria, precisamos da sabedoria que vem lá do céu. Não queremos a sabedoria do mundo, porque ela é passageira. Porém, queremos a tua sabedoria, que permanece eternamente. Louvamos teu santo nome, porque em Cristo Jesus e na sua santa palavra, o Senhor nos oferece a mesma sabedoria. Dá-nos, Senhor, humildade para reconhecermos que sem esta sabedoria não somos nada e nem ninguém. Vem neste momento de culto nos tornar mais sábios. Invocamos a tua presença, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs no Senhor e Salvador Jesus Cristo, como é bom poder estar com vocês em mais esse momento tão bonito, tão fantástico, maravilhoso. Eu me sinto muito bem neste momento. Eu gosto de estar com vocês. Eu gosto de estar na presença de Deus. E falar de algo que é eterno, isso realmente tem um alto valor. Isso é tão precioso que não há dinheiro no mundo que pague isso. Que Deus, Espírito Santo, esteja sobre todos nós neste momento de culto e que nós possamos nos entregar a Ele de corpo e alma, confiando plenamente em sua santa palavra. Irmãos, se vocês tiverem algum pedido, algum agradecimento a fazer, façam até o momento da mensagem. E vocês estarão sendo incluídos em nossa oração. Da mesma forma, eu quero incluir todos, eu gosto de incluir todos que estão presentes neste momento de culto, para a honra e glória do santo nome do Senhor. Portanto, para nós, realmente é algo maravilhoso, algo realmente fantástico, que alegra o nosso coração. Quero dizer para vocês que hoje, no final do nosso culto, na hora dos avisos, eu vou dar essa notícia que para mim ela é maravilhosa, é uma notícia assim, que me deixa plenamente feliz. E no final do culto, lá no momento dos avisos, eu estarei então compartilhando com vocês esse motivo de alegria para o meu coração. E é uma alegria bastante grande, posso assim dizer para vocês desde já. Portanto, irmãos, que nós louvemos ao nosso Senhor neste momento com todo o nosso coração. Abram o coração de vocês. Eu vi que a Jezabel Garcia está aí presente em nossa sala, em nosso templo virtual, tá? Podemos chamar assim porque é um momento de culto. Eu vi que a Jezabel está aí. Eu gostaria que ela deixasse um recadinho aí para os irmãos, porque nós temos orado por ela nas últimas semanas. E eu gostaria que ela deixasse aí no nosso chat escrito para que todos pudessem ver como ela está hoje, como é que ela se encontra de saúde nos dias de hoje. Vamos então, irmãos, louvar o nosso Senhor com o próximo hino.
Deus é muito forte e poderoso, Ele nos dá libertação. Cristo, seu Filho, Deus conosco, é nosso Rei e salvação. Cantem alegres ao Deus Criador, Ele é fiel e Senhor, é nossa luz, Redentor, Deus de amor. Deus é fiel e Senhor. Os mortos não louvam, Senhor, nem as imagens têm poder. Nas suas bocas não há voz, nem com os olhos podem ver. Cantem alegres ao Deus Criador, Ele é fiel e Senhor, é nossa luz, Redentor, Deus de amor. Deus é fiel e Senhor. como palhas vão ao vento, falsos deuses seguirão. Pedras, santos e sereias, mau caminho e perdição. Cantem alegres ao Deus Criador, Ele é fiel e Senhor, é nossa luz, Redentor, Deus de amor. Deus é fiel e Senhor. tenho luz no meu caminho, boa nova no chamado. Santifica e congrega, santo és tu, ó Deus amado. Cantem alegres ao Deus Criador, Ele é fiel e Senhor, é nossa luz, Redentor, Deus de amor. Deus é fiel e Senhor. Irmãos, nós cantamos aí neste hino: Deus é muito forte e poderoso. Ele nos dá a libertação. Cristo, seu Filho, Deus conosco, é nosso Rei e salvação. Cantem alegres ao Deus Criador. Ele é fiel e Senhor. É nossa luz, Redentor, Deus de amor. Deus é fiel e Senhor. O Deus que nós invocamos agora é o Deus fiel. É o Deus de amor. É o Deus de vida. É o Deus forte e poderoso. É o Deus que ouve o seu povo. É o Deus que de fato estende a sua misericórdia, a sua graça sobre todos aqueles que invocam o seu nome e o adoram de todo o coração. Portanto, eu quero convidá-los neste momento para que nós falemos com esse Deus poderoso, com esse Deus fiel, com esse Deus de amor, com esse Deus de vida neste momento. Amado Deus, Tu és o nosso Deus, o Deus fiel, o Deus honesto, o Deus que está presente na vida do seu povo, o Deus que é muito poderoso. O Deus é o único Deus que tem o poder de tirar do nosso coração, da nossa alma, o peso dos nossos pecados e nos dar a libertação, dizendo ao nosso coração: vai em paz, pois os teus pecados estão perdoados. Sim, ó Deus, nós cremos no Senhor. Nós depositamos em Ti a nossa confiança e em nome desse Jesus nós buscamos o Teu perdão. Ao mesmo tempo nós buscamos a Tua presença 24 horas por dia e todos os dias da nossa vida nós queremos estar na Tua presença. Vem, Senhor, vem Espírito Santo habitar em nós, habitar em nosso lar, habitar em nosso município, em nosso país. Vem, Senhor, com o Teu poder mudar corações, mentes e almas, para que todos Te adorem e glorifiquem o Teu santo nome. Assim, Pai, nós oramos a Ti e buscamos o Teu reino e a Tua justiça sempre em primeiro lugar, porque nós cremos de fato que todas as outras coisas nos serão acrescentadas.
Em nome do teu Filho nós rogamos a ti, Pai. Amém. Queridos irmãos, que bom que nós temos aí um Deus presente, um Deus vivo conosco, que está todos os dias do nosso lado. Como é bom poder confiar que esse Deus, ele vai estar em dias bons ao nosso lado, mas também em dias ruins. Em dias que para nós causa sofrimento, dor, separação, causa tribulações. Esse é o Deus fiel. Irmãos, vocês sabem, desde a semana passada nós iniciamos com a leitura de Eclesiastes, e é o livro que nós queremos ler nas próximas quartas-feiras, até terminar o texto. E eu quero hoje ler o capítulo 1, versículo 12 a 18, que é exatamente também onde nós queremos meditar em algumas palavras que traz esse texto para nós. A experiência do pregador. Então, Eclesiastes capítulo 1, versículos 12 a 18. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria, a saber o que é loucura e o que é estultícia. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta tristeza. São palavras que merecem toda a nossa reflexão, e nós não vamos nem conseguir terminar de falar sobre todas elas, mas queremos rogar que o Espírito Santo esteja sobre todos nós. Irmãos, baseado nesse texto, como ele fala de sabedoria, e ao mesmo tempo é o Espírito Santo que nos dá a sabedoria, então eu escolhi a explicação do terceiro artigo para confessarmos a nossa fé neste momento. Creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com os seus dons, santificou e conservou na verdadeira fé. Assim também chama, congrega, ilumina e santifica toda a cristandade na terra, e em Jesus Cristo a conserva na verdadeira e única fé. Nesta cristandade perdoa a mim e a todos os crentes diária e abundantemente todos os pecados, e no dia derradeiro me ressuscitará a mim e a todos os mortos, e me dará a mim e a todos os crentes em Cristo a vida eterna. Isto é certamente verdade. Que texto maravilhoso para nós confessarmos aí a nossa fé. E em preparação para a mensagem nós queremos cantar o próximo hino. Sabedoria ao Senhor.
que o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de conhecimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, repouse sobre todos nós neste momento. Amém. É interessante, irmãos, nós olharmos para esse texto e tem algumas palavras que são realmente interessantes nós pensarmos nelas. E até mesmo o que elas querem nos ensinar em nosso dia a dia. E sabe que hoje, meditando nessas palavras, eu cheguei à conclusão que o pregador aqui, o pregador do nosso texto, ele de fato tem razão. Ele tem razão naquilo que ele está afirmando. Vamos pensar um pouquinho junto com ele para que tenhamos também esta sabedoria e saibamos dedicar a nossa vida e consagrar a nossa vida a esse Deus. O pregador escreve o seguinte, logo no versículo 13: apliquei o coração a esquadrinhar, isto é, investigar e a informar-me. É importante nós vermos que não é algo que simplesmente caiu do céu do nada para o pregador. Ele diz: eu coloquei o meu coração para esquadrinhar, investigar e também para me informar. Sobre todas as coisas deste mundo, nós estamos falando do homem mais sábio que já existiu na face da terra. Nós estamos falando daquele homem que tinha a oportunidade de pedir para Deus toda a riqueza do mundo, mas ele pediu a Deus sabedoria. E agora, ele, além de receber essa sabedoria de Deus, ele também coloca o seu coração para investigar e se informar sobre as coisas do mundo. É claro que a ação do Espírito Santo já estava sobre o pregador. Ninguém teria sabedoria em todo o Antigo Testamento, né? Pegando desde as primeiras palavras lá que fala da criação, que foi Moisés quem escreveu, se o Espírito Santo não estivesse com esses profetas, com esses escritores. E ninguém saberia o que escrever se não fosse esse Espírito Santo. Então, ele de fato investiga e se informa sobre as coisas. E é importante nós até lembrarmos de um detalhe, que o Evangelho de Lucas, ele também foi feito da mesma forma. Ele foi feito com investigação e informação. O doutor Lucas, ele foi e conversava com as pessoas, ele buscava informações na fonte das pessoas envolvidas na vida de Jesus, nos fatos de Jesus, para poder registrar isso que está escrito. Então nós percebemos que o Espírito Santo, ele também, além de ele dar conhecimento para as pessoas, esse conhecimento também vem através de dedicação de quem estuda. Nós, por exemplo, pastores, nós poderíamos muito bem chegar no final de semana e dizer, eu vou confiar que o Espírito Santo vai me dar tudo o que eu tenho que falar. O Espírito Santo pode fazer isso? Pode sim. Mas nós não podemos esquecer que Deus nos deu sabedoria, Ele nos dá entendimento, Ele nos deu mente para pensar, para buscar, para, dá para dizer assim, ir a fundo dentro de um livro para obter conhecimento de certos termos que a Bíblia usa, por exemplo, da palavra de Deus, entender o contexto social do nosso texto. Isso é importante. E então o pregador, ele também faz isso, mesmo sendo um homem muito sábio. Tá? É importante, irmãos, e aqui eu vou deixar uma dica
para todos que são líderes do PEN, para aqueles que são professores de escola dominical, aqueles que têm uma liderança especial dentro da igreja. Nós não podemos simplesmente querer chegar meia hora antes de uma atividade, de uma programação, como uma escolinha dominical, chegar lá meia hora antes, dar uma lida no texto e querer passar exatamente tudo que o texto traz de bom, ou talvez nós nem pegamos a essência do texto para passar. Precisamos nos preparar. Precisamos nos preparar. E esse preparo, às vezes, ele vem de dias, ele vem de horas de meditação. Eu lembro que o professor Rudi Zimmer, lá no seminário, ele disse para nós, em certa ocasião, que quando você pesquisou todo o teu texto, que você quer fazer a mensagem, quando você conseguiu investigar, quando você conseguiu ir atrás das informações, aí era hora de dar um tempo. Precisava deixar a mente ferver, precisava deixar agora que o Espírito Santo de fato conduzisse todo o meditar das palavras, para que a gente possa então transmitir a melhor palavra, da melhor forma. E no versículo 14, ele diz assim: atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquele pregador, aquele homem mais sábio, ele começa a reparar então em todas as obras debaixo do sol. Ele não está dizendo com isso que deve parar de trabalhar, não é isso, gente. Não é isso. Mas ele diz que tudo é vaidade. Todo o trabalho debaixo do sol, as coisas do mundo são vaidades. Eu volto a dizer, ele não está dizendo que então nós devemos cruzar os braços e esperar que tudo caia do céu. O que ele está querendo dizer é que nós não podemos ocupar a nossa vida só com essas coisas terrenas, com essas coisas humanas, com essas coisas que vão acabar quando nós morrermos. Lutero escreve o seguinte sobre os versículos 12 e 13, né? E depois ele diz assim, ó: aprendamos, portanto, a nos submeter aos conselhos de Deus e nos abster dos cuidados e pensamentos que Deus não ordenou. Temos que ter o máximo de cuidado possível. Quando ele afirma ali enfadonho o trabalho, afazeres políticos e humanos são complexos e se tornam um fardo sobre o corpo e a alma. Nós estamos falando de um rei que conhecia a política, ele sabia governar, ele sabia todos os bastidores de uma política. E ele sabia que isso é um trabalho muito enfadonho, isso é pesado, isso é complicado, isso é burocrático, isso tem seus cuidados que precisam ser tomados. Então a busca pela sabedoria feita pelo pregador foi vigorosa e constante, quer dizer, ele foi muito atrás dessa sabedoria, ele buscou constantemente essa sabedoria, uma vez que ele adquiriu conhecimento em filosofia, matemática, comércio, mercado, mecânica, história, reinos e direito e alguns mais. Então olha só que não é só um campo que ele conhecia, mas ele tinha um vasto conhecimento. E aí, fiz esse histórico aqui para chegar de novo no 14. E ele diz que é correr atrás do vento todo trabalho debaixo do sol. O vento pode ser usado, por exemplo, em barcos à vela, mas nunca capturado. Se usa o vento, se abre a vela do barco, para que o vento bata nele,
na vela e aí leve o barco para frente. Só que não há como pegar e capturar todo o vento, armazenar o vento. Tem até umas piadas rolando por aí, né, de estocagem de vento e tudo mais, mas não há como fazer essa estocagem de vento. As pessoas não podem dominar o mundo, descobrir seus segredos fundamentais e quebrar os laços do pecado e da morte. Nós não conseguimos romper os laços do pecado e da morte. E aí vem todo o trabalho do nosso Senhor e Salvador Jesus. A vida sem o Senhor, a vida sem Deus, é correr atrás do vento, correr atrás de algo que não pode ser capturado. Você nunca vai chegar ao ponto de dizer: peguei o vento, capturei o vento. Então a vida sem Deus não tem sentido. É correr atrás do vento dia após dia. O versículo 15, ele diz: aquilo que é torto não pode ser, não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Tem até um ditado que diz assim: Deus escreve certo por linhas tortas. O texto está dizendo: aquilo que nasceu torto vai ficar torto. Agora então pensemos um pouco. Deus escreve certo por linhas tortas. Isso é fato? Sim, isso é fato. Deus de fato escreve reto nas linhas tortas. Nós nascemos tortos, vamos pensar isso. Nós nascemos tortos. E nós tivemos que ser alinhados pelo nosso Deus. Mesmo tortos, Deus nos usa, Deus nos utiliza. Tortos por causa do pecado, do afastamento de Deus, do nosso coração que corre muitas vezes atrás da sabedoria humana. Trilhamos por caminhos tortuosos por escolha nossa. Quantas vezes nós escolhemos entortar a vida que Deus já endireitou? Quantas vezes nós procuramos e nós, por escolha nossa, vamos por caminhos que nos trazem sofrimento? Deus vai refazendo a nossa vida com o perdão. Deus refaz o nosso ser. Deus restaura a nossa alma. Ele sempre permite que sejamos quebrados e muitas vezes Ele nos quebra e daí Ele nos refaz. Que é exatamente aquela ideia do oleiro que traz o texto de Isaías capítulo 11, versículos 2. Eu sou o barro e Deus é o oleiro. Portanto, pensemos um pouco: o que nasce torto permanece sempre torto? Todos nós nascemos com uma vida torta e em Cristo Jesus nós somos endireitados. Então vem o versículo 16: disse comigo, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Experiência. Experiência, irmãos. Ele usa o termo aqui, experiência. A experiência nos traz sabedoria, nos traz conhecimento. E eu quero dizer assim, eu quero até fazer uma distinção entre sabedoria e conhecimento. Para mim, particularmente, é a minha visão.
Sabedoria é muito mais profundo do que um conhecimento. Muitas vezes você tem o conhecimento de um sofrimento, você tem o conhecimento de certas coisas da vida. Por isso os nossos idosos, eles têm tanto para transmitir, porque eles têm um vasto conhecimento, eles têm uma experiência muito grande de vida. E o pregador aqui está no mesmo caminho, ele já tem uma vasta experiência. E aí ele tem consigo um conhecimento de mundo, um conhecimento de coisas aqui nesse mundo, mas esse conhecimento, para mim, ele é apenas do mundo. Por exemplo, nós conhecemos Deus. Às vezes as pessoas que não creem em Jesus, eles sabem, eles conhecem a história de Jesus. Mas a sabedoria do céu, é o temor do Senhor. Por isso que é muito mais profundo que nós tenhamos a sabedoria de Deus. É muito melhor para que todos nós tenhamos sabedoria. O conhecimento, ele vem de forma natural pela experiência que nós temos em nossa vida. Agora, é interessante, o versículo 17 e 18, ele diz assim: apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia, e vim a saber que também isto é correr atrás do vento, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. Agora, ele está buscando o nosso conhecimento. Vamos pensar, quanto mais nós nos equipamos para o trabalho, mais sofrimento, mais carga de trabalho vem, mais fadiga vem. Porque mais pessoas vão te procurar, mais pessoas vão querer o seu trabalho, mais pessoas vão buscar te sugar, vão querer tirar o conhecimento que você tem, aproveitar isso. Então, quanto mais conhecimento, ele diz assim, muito mais enfado. Precisamos de conhecimento do nosso trabalho. Precisamos fazer bem as coisas. Mas ele diz, não botem a confiança de vocês em cima disso, porque isso não vai ter jeito. Nossa mente não consegue compreender a sabedoria de Deus que está oculta em Cristo. Nós não conseguimos entender essa sabedoria de Deus, né? Porque quantas vezes nós questionamos por que Jesus, Deus com tanto poder, por que ele não salvou simplesmente o mundo todo? Por que ele não livrou o mundo da morte, do inferno? E Deus tem o caminho dele, e muitas vezes nós não compreendemos essa sabedoria de Deus. Nós temos dificuldade em aceitar e crer nesta sabedoria. Conhecemos sua misericórdia somente por meio da sabedoria que nos foi revelada na Escritura Sagrada. Se nós queremos ser sábios, irmãos, nós precisamos depositar o nosso coração, a nossa mente e a nossa alma nas palavras de Deus. Profunda sabedoria. Precisamos acalmar o nosso coração diante das coisas do mundo e saber que em todas elas Deus continua agindo, Deus continua trabalhando, e Deus quer que o seu povo trabalhe, seja honesto, seja sal da terra e luz do mundo, mas que todos os dias tenha a sabedoria do alto, a sabedoria do céu. Que Deus, assim, Ele nos dê muita sabedoria pelo Espírito Santo, para nós continuarmos o nosso trabalho com dedicação, com amor, com carinho e fazendo o melhor que podemos fazer.
mas nunca tirando Deus do seu lugar, que é o primeiro lugar em nossa vida. Que Deus assim mantenha o nosso coração firme nesta fé e sábios todos os dias. Amém. Queridos irmãos, nós queremos neste momento falar com o nosso Deus, e eu vi que a Jezabel aí, ela colocou um recadinho. Quero agradecer aqui a Yasmin, que nos trouxe aí os pedidos e agradecimentos. Eu vi que a Jezabel colocou aí o recadinho que ela já está recuperada do Covid, já está trabalhando. Excelente notícia, louvado seja o nome do Senhor por estar abençoando e cuidando do seu povo, dos nossos irmãos na fé. Então, louvamos a Deus junto com a Jezabel. E aí nós temos aqui alguns pedidos. Marcilene Alves Klippel pede oração pela família e para o tio Roberto Bus, que não está bem. Célia Wexler agradece a Deus pela viagem pela proteção da viagem para casa. A Célia Wexler é minha irmã, tá? Só para vocês todos aí saberem. Ela é minha irmã e ela foi lá de Marechal, do Paraná, para Santa Catarina em viagem. Iranil Schramm agradece a Deus por estarem bem. Ruth Mutz pede oração pela sobrinha Karine Ferreira de Araújo, que está aguardando cirurgia em Cuiabá. Maria Helena Klippel pede oração em agradecimento pela recuperação da saúde de seu sobrinho Renan de Souza. Olha, mais um motivo para louvar a Deus aqui. Sempre temos, todos eles são, né? Jezabel Garcia Sampaio agradece a Deus pela recuperação do Covid. Isolde Krebs Sontag-Duve pede oração para que o Espírito Santo a ilumine. Esse pedido também é um pedido interessante e que nós precisamos fazer, irmãos, todos os dias da nossa vida. Nós precisamos de fato que esse Espírito Santo ilumine o nosso caminho, ilumine as nossas decisões. E nós vamos nos unir aí com a nossa irmã Isolde nesse pedido, para que ele também esteja iluminando todos nós, né? Nós não sabemos de fato em que a Isolde está pensando, mas nós sabemos que esse pedido ele é para todos os setores da nossa vida. De Lourdes Maria Storari Klippel pede oração pela dona Isaura Nomerg, deve ser Isaura, que não está bem de saúde. Cleusa Schramm agradece a Deus pela sua cirurgia bem-sucedida, já está em casa, se recuperando. Louvado seja o Senhor. Marcos Aguiar pede oração pela sua filhada, Lívia, que luta contra a leucemia, que Deus assim aguarde. E Lindaura Amer pede oração pela sua família. Queridos, nós vamos neste momento falar com Deus em oração, e assim que eu terminar, nós vamos colocar a oração do Pai Nosso de forma cantada pelo grupo um grupo muito bacana aí, que não lembro agora, me fugiu o nome dele, tá? Mas vamos fazer esta oração de forma cantada. Querido Deus, nós te louvamos e te agradecemos pelas experiências da vida. Te agradecemos imensamente, Pai, porque o Espírito Santo tem nos iluminado, tem nos dado a tua sabedoria, o temor ao Senhor. E queremos permanecer nesta sabedoria todos os dias da nossa vida. Nós queremos também, Pai, nos unir com a Marcilene, que está pedindo oração para o seu tio Roberto Bus, que não está bem de saúde. O Senhor o guarde, o Senhor esteja com ele. Da mesma forma, agradecemos com a Célia Wexler pela viagem dela e de seu esposo a Santa Catarina. Assim, Senhor, esteja sempre guardando tanto ela como também seu esposo e todas as demais famílias que irão viajar, que estão em viagem.
Nós nos unimos com Iranil Shram, que está agradecendo a Deus por estar bem de saúde. E isso é sempre um motivo para louvar e engrandecer o teu nome. Nós nos unimos com a Ruth Mus, pedindo oração pela sobrinha Karine Ferreira de Araújo, que está aguardando ainda cirurgia em Cuiabá. Pedimos, Pai, que coloque a tua mão nesse caso, abençoe e aguarde, para que ela possa sim fazer a cirurgia, recuperar a saúde e retornar ao seu lar. Oramos com a Maria Helena, que pede oração em agradecimento pela recuperação do seu sobrinho Renan. Muito obrigado, Pai, por restaurar a saúde do Renan. Da mesma forma, restaurar a saúde da Jezabel do Covid. Tanto é que ela já está trabalhando isso. Para nós é um motivo de muita alegria. Obrigado por cuidar dela e de toda a sua família. Também, Senhor, nós queremos nos unir com a Isolde, que está pedindo que o Espírito Santo a ilumine. E de fato, Pai, nós precisamos do Espírito Santo em todos os setores da nossa vida. Nós não sabemos exatamente o que a nossa irmã Isolde está pensando, mas nós também nos unimos a ela e pedimos que ilumine as nossas decisões, ilumine os nossos passos. Nós não sabemos o que será do dia de amanhã, mas necessitamos que o Senhor esteja conduzindo a nossa vida, esteja conduzindo a nossa família para permanecermos fiéis a Ti. Nós nos unimos com a de Lourdes, que pede oração pela Isaura Nomergue, que não está bem de saúde. Guarde ela e a proteja, Pai. Cleusa Shram também agradece pela cirurgia bem sucedida e que ela já está em casa. Um motivo de muita alegria para nós, Pai, porque sempre nós nos alegramos quando alguém, depois de uma cirurgia, se recupera e pode retornar ao seu lar. Nos unimos com o Marcos Aguiar, que pede oração pela sua afilhada Lívia, que luta contra a leucemia. Esteja com ela, Pai. Coloque a tua mão sobre a Lívia, para que ela possa, sim, sentir a tua presença e saber que tudo está dentro do seu controle. Toda a sua vida, toda a saúde dela está dentro das tuas mãos. E o nosso pedido é que ela também se recupere. Assim nós nos unimos com a Lindaura, que pede oração pela sua família, e aproveitamos, Pai, e oramos por todos que estão aí participando do nosso culto. Abençoa cada lar, para que marido e esposa estejam sempre unidos no amor verdadeiro em torno da tua palavra, para que possam sempre se entender e buscar a solução de todos os seus problemas. Da mesma forma que os filhos, Pai, estejam em torno do Senhor, em torno da sua palavra, buscando o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, na certeza de que o caminho deles será guiado pelo teu imenso poder. Nós colocamos aos teus cuidados o nosso país, especialmente também hoje queremos lembrar dos nossos afiliados, todos eles, Pai. Olhe pelos nossos afiliados, oramos pelas pessoas desempregadas, abençoa para que elas consigam também ter um trabalho, que elas consigam, ó Deus, de fato sustentar a sua família de forma digna, que elas tenham o necessário para viver. Tudo mais, Senhor, que quiser acrescentar em nossa vida, nós pedimos e agradecemos e louvamos o teu santo nome, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado
nossas dívidas perdoa, como nós a quem nos deve. E livra-nos das tentações e dos males deste mundo, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. O nome do grupo é Carpe Diem, que canta aí esta bela oração ensinada por Jesus a todos nós. Que o Espírito Santo esteja sempre conduzindo os nossos momentos de oração, para que seja uma oração que seja agradável ao coração do nosso Deus. Queridos irmãos, assim nós chegamos ao final do nosso momento de culto aqui. Quero agradecer de todo o coração pela presença de vocês. Muito obrigado aqui de coração. A presença de vocês. Tenho certeza que Deus se alegra. Há uma grande festa lá no céu por todos que estão aí presentes neste culto. Sempre estou à disposição de vocês para tirar algumas dúvidas, se quiserem. Fiquem à vontade. Especialmente sempre procurem o pastor de vocês para conversarem sobre as vossas dúvidas, vossos problemas também, porque ele é importante ele conhecer as dificuldades e as lutas de vocês do dia a dia. Nós queremos aqui, irmãos, apenas dizer a vocês que sábado de manhã às 8 horas nós teremos instrução de confirmandos. Lembrando aí que a turma do segundo ano ela deve comparecer para nós então podermos ensaiar para o culto de confirmação que será no dia 30 de outubro. Então, no outro final de semana. E à noite, sábado à noite, 19 horas, teremos aí o nosso culto também, tanto presencial quanto online. Quero dar para vocês então a boa notícia que eu venho conversando aqui, divulgando, falando, e que eu queria esperar um momento certo para poder falar para vocês. Então hoje eu posso dar para vocês essa notícia que alegra o meu coração, que é o seguinte: movido pelo Espírito Santo, movido por esse Deus de poder, eu há exatamente 2 anos e uns 2 meses mais ou menos, que eu iniciei a escrever um livro, né? Eu escrevi um livro sobre oração, e esse livro ele trata de uma forma muito especial sobre a oração que acabamos de fazer de forma cantada, sobre a oração do Pai Nosso. E eu tenho assim a alegria de dizer para vocês que hoje, conversando aí com o Nilo Bacos, pastor Nilo, lá da editora Concórdia, então a projeção, os planos é para que até final de novembro este livro já esteja pronto, já esteja sendo divulgado e esteja pronto aí para ser vendido pela editora, né? Então a gente está assim muito feliz. Desculpa aí, mas esperei bastante tempo para poder falar isso para vocês. E eu estou agradecendo e louvando a Deus já por essa obra aí que eu tive a oportunidade de escrever, e espero que ela seja muito útil na vida das pessoas. Eu procurei fazer o melhor que eu pude nesta obra,
e rogo que o Espírito Santo esteja conduzindo todos aqueles que terão a oportunidade de abrir e de fazer a leitura deste livro. Então, fica aqui, essa é minha notícia. Daqui uns dias mais nós vamos começar aí a publicar já por meios, todos os meios possíveis aí, fazer propaganda dessa obra, para que quando ela esteja pronta, quem quiser adquirir, com certeza eu vou ter muitos exemplares aqui comigo, onde poderei revender aqui, né, vender, para ajudar a custear os custos aí todo da obra, né? E eu quero assim me colocar à disposição sempre de Deus para que Ele me use como uma ferramenta nessa proclamação do Evangelho. Então, essa é a notícia. E eu agradeço desde já a todos que se alegrarem comigo, né, por isso, tá? Dizer apenas que meu canal do YouTube, eu continuo alimentando ele, tá? Com cultos, mensagens, devoções, às vezes em quando se fizer, ou alguma outra coisa importante assim que a gente julgar importante, vamos colocar lá no canal. E sempre compartilhem o canal do culto, né? Das mensagens, porque certamente vocês estarão desta forma testemunhando a fé e ajudando muito as pessoas que talvez estão lá no seu quarto trancadas, sozinhas, se sentindo talvez perdidas, né? Então é uma forma assim de compartilhar e de testemunhar a fé. Irmãos, quero deixar com vocês aqui o meu forte abraço, um beijo no coração de todos. Fiquem com a bênção do Senhor de forma cantada, e depois também o hino que eu quero deixar para terminar: Espírito do Deus vivo, desce sobre mim. Um grande abraço, fiquem com Deus e até sábado à noite em nosso culto. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça e na vida te proteja, e que a paz esteja com você. Amém. 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 Espírito do vivo Deus, desce sobre mim. Espírito do vivo Deus, desce sobre mim. Muda-me, molda-me, usa-me, vive em mim. Espírito do vivo Deus, desce sobre mim. Espírito do vivo Deus, desce sobre nós. Espírito do vivo Deus, desce sobre nós. Muda-nos, molda-nos, usa-nos, vive em nós. Espírito do vivo Deus, desce sobre